Bom dia, pessoal. Bom dia mais uma vez quem está em casa, quem está aqui na sala. Ó, a gente vai seguir a partir da página 50 com uma correção, tá certo? E depois a gente entra na continuação do assunto para a gente fechar o livro na aula de hoje, tá? E, E aí, professor, e a rede de palavras? ela já foi feita. Qualquer coisa no final eu volto para ela, tá? Porque ela já foi feita na Ela aula foi passada. feita não, professor, isso eu tenho certeza. Foi. Mas aí eu volto para ela e a gente faz, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. 50. Isso. Aí a gente vai seguir com o assunto para poder fechar o livro. Se precisar alguma página que não for corrigida, vai ficar corrigida aqui no livro, no vídeo, tá? Passando aí na tela. E vocês podem atualizar em casa. Oi? Isso. Que falta para finalizar tudo. Ó, então vamos lá. Quem está em casa, aproveita já para tirar um print aí se precisar. Dessa parte aí na esquerda da tela de vocês, onde está aparecendo a resposta do segundo e a resposta do terceiro, pois são respostas abertas, tá? E aí vocês podem adiantar. Então vamos lá. No caderno, né, professor? Não, podem fazer um resumo dessas respostas no livro, tá? Mas é importante que quando vocês façam esse tipo de resumo de alguma resposta, vocês entendam o que está sendo perguntado. Se quiserem aguardar, aí quando eu for responder aqui com o pessoal da sala, eu digo como é que vocês podem resumir também, tá? Ok? Então vamos lá. Ó, preste atenção aí na primeira questão. Aproveitem aí para tirar alguma dúvida e para revisar o assunto, já que esse é o exercício final do capítulo, tá? Ao longo deste capítulo, estudamos os impactos do processo de colonização no atual ordenamento do espaço geográfico africano. Então, a gente viu que muito dos contrastes sociais e da situação econômica de alguns países é reflexo do processo histórico de colonização que esses países passaram. Tá? Então, vamos lá. Com base nos seus conhecimentos, assinale as alternativas corretas sobre a colonização da África. Letra A. Durante o período de colonização, os europeus exploravam principalmente a mão de obra escravizada, visto que o continente africano foi sempre pobre em recursos naturais. Falso. Falso por conta dos recursos naturais, não é isso? Que é bastante rico, o continente. Durante a colonização, houve expoliação dos recursos naturais do continente africano. Entretanto, esse processo ocorreu de maneira pacífica. Falso. Em muitos casos, o processo de ocupação ocorreu de forma conflituosa. C. Atualmente, os países africanos desenvolveram-se economicamente e não guardam nenhuma marca do seu passado E, professor, o colonial. senhor respondeu a segunda já? Ainda não, estou na primeira. Letra D. A expoliação dos recursos naturais e a exploração da mão de obra escravizada explicam a atual situação de subdesenvolvimento. Letra D, pessoal. Marquem aí. Letra D. Segundo, na imagem ao lado, a reprodução de uma capa da revista francesa, em 1911. Nela está escrito: a França é capaz de levar ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. O que essa capa retrata? Qual a visão ela pretendia passar aos seus leitores? Ela representa o que realmente aconteceu naquele período? Na verdade, era a utilização da propaganda aí pelos franceses, indicando que o processo de ocupação da França nesse país traria desenvolvimento para o país, né? E também para a sua população. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, tá? Então, de modo geral, deixa eu ver como é que eu resumo essa resposta aqui para vocês, tá? Pode dar para colocar, eu vou resumir, para que vocês coloquem no livro, tá? Ó, só uma explicação antes de eu dizer a resposta, tá? Essa imagem, se vocês observarem aí, de acordo com o que está escrito nela, ela só expressa, na verdade, o aspecto positivo, entre aspas, desse processo de colonização. Mas, nessa imagem aí, ela não explica que as riquezas foram apropriadas de forma violenta, uma das principais características dessa ocupação, tá? Então, coloquem aí. Não revela, não revela
não revela o caráter violento da colonização. Coloquem assim, tá, pessoal? Quem tem em casa também. O caráter violento da colonização. Bom, a resposta é muito maior que isso, mas pelo texto que vem explicando na pergunta, por essa resposta, se vocês lerem depois, vocês conseguem interpretar. Oi? O terceiro também eu vou resumir, da mesma forma. Isso. Vai colocar tudo no livro. As respostas são grandes, mas eu vou resumir. Fizeram aí? Segundo já? Vamos lá. Terceiro. A partir do que discutimos ao longo deste capítulo, explica a relação do processo de colonização com a atual condição de subdesenvolvimento dos países africanos, tá? Então, como vocês sabem, durante o processo de colonização, houve aquela chamada expoliação dos recursos naturais, que era a apropriação dos recursos, sem que aquele país que estava tomando posse, ele efetivamente fosse o dono daqueles recursos. E claro que todo esse processo de colonização, ele acabou retardando o desenvolvimento econômico desses países africanos, tá? Então, coloquem aí como resposta do terceiro. Deixa eu só ver aqui, tá? A exploração dos recursos naturais e da mão de obra. A exploração dos recursos naturais e da mão de obra. Dos recursos naturais e da mão de obra. Pelos colonizadores. Colonizadores. Retardou o desenvolvimento econômico. Ponto. E só contextualizando um pouco mais essa resposta, está com vocês. E aí, devido a essa forma como os territórios foram ocupados e os recursos naturais eles foram explorados, a gente acabou desencadeando dentro do território uma série de conflitos. Claro que esses conflitos permaneceram até os dias atuais em muitos países, como nós vimos, e isso é claro que afeta também o desenvolvimento econômico dos países, tá? A número 4 tem a chamada aí Conferência de Berlim, tá? Que serviu aí nada mais do que um evento associado à partilha do continente africano dentro das principais potências econômicas da época, tá? E tiveram aí um papel fundamental na transição de uma dominação informal para o colonialismo bastante agressivo. E aí vem a pergunta na página seguinte, né? Uma das principais características dessa dominação foi, resposta correta aí, letra C, tá? A exploração econômica direta dos territórios ocupados pela criação de estruturas coloniais de administração excludentes e violentas, tá? Essa parte aqui, a criação de estruturas coloniais excludentes e violentas. Todo mundo entende o que quer dizer? Lembra? A criação de estruturas coloniais de administração excludentes e violentas. Ficou-se estabelecido, então, com a Conferência de Berlim, a partilha do território africano entre as principais potências europeias da época, certo? Só que depois que ocorreu esse processo de divisão, a ocupação desse território, ela excluía parte da população que já existia, por isso que a gente chama de uma administração excludente, e em muitos casos ela ocorreu de forma violenta, porque alguns povos apresentavam aí, obviamente, resistências àquela dominação europeia, tá? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Número 5. Na Conferência de Berlim, o continente africano foi dividido em cerca de 40 territórios. Verdadeiro.
povos africanos não conseguiram resistir ao processo de partilha de seus territórios, pois estavam fragilizados da escravidão e pela violência que foram submetidos. Verdadeiro. A partilha do território africano, ocorreu de maneira violenta, respeitando as diferenças culturais existentes entre os povos. Falso. Ao dividir o território africano, os colonizadores desconsideraram as diferenças culturais. Verdadeiro. Na partilha do território, a França e a Inglaterra ficaram com as menores áreas do continente africano. Falso. Oi? Vai acabar hoje. Oi? Mas é porque a última aula da gente é hoje. De geografia só ano que vem. Em janeiro, né? Isso aqui é o último de 2020. Ah, então não é. Vamos lá, ó. Foi terceira. Foi terceira unidade. Vamos lá, pessoal, seguindo aí. Oi? Foi bom, mas a gente tem que correr com o livro. Não dá para falar do Natal agora, não. Deixa a gente terminar, que eu paro um pouquinho para falar do Natal com vocês. Vamos lá. A sexta questão aí, resposta correta, letra D, tá certo? A ocupação... Oi? A ocupação europeia beneficiou... presta atenção. Por que é a letra D, tá? A ocupação europeia beneficiou o continente africano, pois possibilitou a inserção da África na economia capitalista mundial. Antes da colonização europeia, a economia africana restringia-se às necessidades básicas de sua população. Assim, os africanos viviam sob condições de vida bastante atrasadas. O que acontece? Do ponto de vista da economia globalizada, esse processo de colonização ele foi positivo nesse aspecto. Por quê? Possibilitou que a África estabelecesse relações comerciais com outros territórios ao redor do mundo. Mas ainda assim, pela forma como o continente ele foi colonizado por algumas potências europeias, não impediu na atualidade que a população ainda enfrentasse uma estrutura de desigualdade, países subdesenvolvidos e de economias dependentes de um único setor, concentração de renda e outra infinidade de problemas sociais. Tá? Lembrem-se disso. Sétimo, aponta a relação existente entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o processo de descolonização da África. Esse processo ocorreu de forma homogênea? Explique. Deixa eu resumir essa resposta para vocês, tá? Colocarem aí. Ó, de modo geral, só uma contextualização aí antes de eu resumir para vocês. Como a gente sabe, ao final da Segunda Guerra Mundial, principalmente os países que estavam envolvidos ali diretamente no conflito, já que ele ocorreu em território europeu, estavam fragilizados. Grande parte dos países perderam um quantitativo significativo de sua população, investiram bastante dinheiro durante a guerra, as cidades estavam fragilizadas e muitas delas destruídas. Então, consequentemente, a preocupação nesse momento
não era manter seus territórios ocupados no continente africano, mas sim reestruturar a sociedade e a estrutura das cidades de seus países. Obviamente, o que é que acontecia? Enquanto os países europeus estavam se preocupados em se reestruturar, grupos de resistência nos países que eram colônias na África acabavam ganhando mais força. E isso possibilitou com que esses grupos ganhassem forças ao longo do tempo e conquistassem a independência desses países. Mas como a gente viu no determinado mapa passado aí, essa independência ela não ocorreu de forma homogênea. Ao longo de muito tempo, os países foram conquistando independência de forma diferenciada. Tanto que a gente viu alguns países que só se tornaram independentes a partir dos anos 90. Então, coloquem aí como resposta do sétimo. A descolonização não ocorreu de forma homogênea. A descolonização não ocorreu de forma homogênea. Descolonização não ocorreu de forma homogênea. Aí, professor, no caso da aula, o senhor vai até que hora? Claro que eu não sei quando é que termina as duas aulas, mas eu acho que é de 9h30. Se eu não me engano, é de 9h30. 9h30, né? Pronto, 9h30. A descolonização não ocorreu de forma homogênea. A descolonização não ocorreu de forma homogênea, vírgula. Aí, coloquem aí, as potências europeias estavam fragilizadas ao final da Segunda Guerra. Bom, as potências europeias estavam fragilizadas ao final da Segunda Guerra. Bom, potências europeias estavam fragilizadas ao final da guerra. Bom, o oitavo diz o seguinte: cite ao menos 2 exemplos de conflitos étnicos que ocorreram ou que ocorrem no continente africano. Fragilizados com o fim da Segunda Guerra. Ponto. Com o fim da Segunda Guerra. Após o fim da Segunda Guerra. Pronto. Coloquem aí Mali, Nigéria e Ruanda. É. Não, Mali mesmo. É Mali. Não tem assim. Nigéria e Ruanda. São 3 regiões que se destacam por conflitos étnicos aí. Ruanda. Vamos lá. Utilize seus conhecimentos para completar as palavras cruzadas abaixo. Quem quiser responder, quem está aqui na sala, pode responder, tá? O primeiro diz o seguinte, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se na África o processo de descolonização. Perfeito. Podem marcar aí. Escrever, né? Segundo, conferência que dividiu o território africano em 40 países. Berlim. Número 2. Terceiro, atualmente a África sofre diversos conflitos. Lembre que o continente ele é muito fragmentado por diferentes grupos étnicos. Exato. Terceiro, étnicos. O último quadrado vai ficar em branco, tá? Do terceiro. Porque não tem uma letra que não precisa colocar. Tem um quadrado a mais só. Vamos lá. Número 4.
No período colonial, houve expoliação dos recursos naturais. Professor, o Oi. primeiro é qual, professor? O primeiro é descolonização. Étnicos, acento agudo no E, T-N-I-O-S. Étnicos. É qual agora o quinto, O maior conflito étnico ocorreu na Ruanda. E por último, o sexto, um dos exemplos de violência de colonização foi a exploração da mão de obra, o quê? Escrava. Peraí, professor. Eu tô terminando de copiar. Tá. Vou deixar aí na tela um tempinho para vocês, tá? Ué, tem um quadradinho no terceiro, tá faltando. Isso, não, no terceiro fica um quadrado em branco, tá? Então não é normal, é isso. Tem nada errado. Oi? Naturais. Vamos lá. Seguindo aí para a página 53, então, quando a gente começa a falar um pouco sobre a África na era da globalização, falar sobre alguns aspectos contemporâneos, ou seja, falar sobre algumas questões atuais do continente africano, tá? Então, como a gente tinha visto anteriormente, o continente africano ele acabou sendo menos favorecido devido ao passado colonial que esse continente teve, tá? Isso trouxe aí alguns problemas, fez com que impactasse nas características econômicas e sociais que a gente observa na atualidade, tá? E aí, além de questões ligadas à corrupção, conflitos étnicos, entre outros aspectos, tá? E na atualidade, como a gente sabe, grande parte da atividade econômica que é desenvolvida dentro do continente, ela é voltada justamente para o quê, pessoal? Para o mercado interno e para a exportação. Exportação, perfeito. Consequentemente, isso faz com que os investimentos não se concentrem tanto dentro do país, já que, ainda assim, na atualidade, grande parte da sua economia está ligada à exploração de recursos naturais para exportação e atividades agrícolas também para exportação, tá? Então, consequentemente, diante desse cenário, a gente vai ver que surgem diferentes problemas de ordem econômica, mas, sobretudo, social, já que os investimentos não voltam para a população de cada um desses países. Então, vamos lá. Esse mapa que mostra aí na tela para vocês, Índice de Desenvolvimento Humano no ano de 2018. Quanto mais verde o IDH ele é mais alto, quanto mais claro o IDH ele é mais baixo. E aí tem o seguinte, ó. Localize os países que possuem o baixo IDH e liste-os em seu caderno. Depois selecione um deles e faça uma pesquisa sobre os principais problemas sociais que ele enfrenta. Escreva o resultado em seu caderno e depois compartilhe com seus colegas. Só para dizer que não fez, observem aqui no mapa de vocês, escolham um país que tem um IDH baixo e coloquem o nome dele aí abaixo, ao lado da legenda do mapa. Foi só um. Quais são os países que têm o IDH mais baixo, professor? Só precisa colocar um, tá? Escolham aí vocês mesmos. Porque eu quero que vocês saibam interpretar esse mapa. IDH baixo. Pode ser, muito baixo. IDH. Muito baixo. Pode ser. Leonardo, eu tenho uma dúvida relacionada a um trabalho. Diga. Tu lembra aquele da P1? Eu tenho ele pronto, mas eu não tinha conseguido entregar para ti. Então, a nota ainda está em aberto? Tá, pode entregar. Vem aqui na escola entregar até amanhã, tá? Porque depois de amanhã eu não estou na escola mais não. Aí eu não vou ter que... Eu vou levar hoje. Tá, perfeito. Depois de amanhã a gente já tá de férias, né, não, professor? Se Deus quiser. Vamos lá. Ó, seguindo aí para a próxima página. Então, consequentemente, pessoal, devido aos problemas que o continente africano ele acaba enfrentando, tá?
A informatização e o acesso a recursos tecnológicos acabam sendo bastante limitados. Obviamente que o desenvolvimento tecnológico nesses países seria bastante comprometido, né? Então, só dados estatísticos aí para que vocês observam, enquanto a Europa apenas 4% da população não possui acesso à internet, na África esse número ele chega a aproximadamente 60% da população não tem acesso à internet, tá? Então, vamos responder aí essas duas questões. Quem está em casa vai atualizando conforme o livro, tá? Quem está aqui, a imagem mostra o seguinte. Essa que está aí em cima na tela de vocês é bastante comum, essa imagem para vocês, todo mundo... Uma palavra que define essa imagem aí. Globalização. É clássico essa imagem, todo mundo sabe. Então, vamos lá. Oi? Não, porque eu não entendi. Essa imagem aí é muito comum. A Júlia disse, globalização. Eu digo, essa aí todo mundo sabe. Olha. Oi? Luiz? Vamos lá. Não, vamos aproveitar, Luana. Vamos aproveitar. Já que você falou luz... Não, você falou luz, mas está correto. Vamos lá. Sabe por que está correto? Sabe por que está correto? Vamos lá. Se você pegar esse mapa do mundo globalizado, você vai ver o seguinte, e você pegar um mapa, uma visão de satélite noturna do mapa mundo, por exemplo, do nosso globo, você vai ver algumas áreas que são mais luminosas do que outras, provavelmente. O que é que essas áreas mais luminosas querem dizer? Sim. E que, consequentemente, a gente tem uma grande quantidade de pessoas. Então, são áreas mais urbanizadas. Então, vamos lá, vamos seguindo. Oi? Não são pessoas. Mas se você pegar uma imagem de satélite, por exemplo, do Brasil, noturna, você vai ver que em alguns pontos do território, principalmente no litoral, a gente tem mais a presença de luz, porque são as áreas mais urbanizadas. Se são mais urbanizadas, consequentemente, a gente já entende ou supõe que naquelas áreas a gente tem um maior aglomerado de pessoas, e aí a gente tem internet, consequentemente, uma disponibilidade maior também, né? Vamos lá. Analise a imagem com atenção indicada e responda. Qual continente apresenta maior número de habitantes conectados? Qual a posição da África em relação aos demais continentes? Vamos lá. Por essa imagem não dá para entender que continente aí está mais conectado, tá? É surreal pensar que por essa imagem dá para entender. Mas vocês podem citar aí justamente o continente americano. Em especial, qual país? Estados Unidos. Coloquem aí. Isso. O continente americano, sobretudo os Estados Unidos, possui o maior número de pessoas conectadas do mundo. Isso. O continente americano, sobretudo os Estados Unidos da América, possui o maior número de pessoas conectadas do mundo. E considerando todos os continentes, possui o maior número de pessoas conectadas do mundo. E aí não precisa completar, mas se a gente for pensar, possui o maior número de pessoas conectadas. E em termos de continente, qual é o que possui menos? África. Ok? Vamos lá. Terceiro. Localize o país africano que possui a maior concentração de habitantes conectados. Como você explicaria isso? Aquele lá de baixo. Voltem lá no mapa. Do extremo sul do continente. Quem é ele? África do Sul. Por que vocês explicam isso? Por que ele tem o maior número de pessoas mais conectadas? Devido ao seu desenvolvimento econômico, mas uma atividade da economia. Não. Indústria. Então, coloquem aí, África do Sul, devido ao seu desenvolvimento industrial. E se comparado aos países africanos,
africanos, ele é o mais desenvolvido economicamente, tá? Desenvolvimento industrial. Isso. Não, 55 agora. E aí, pessoal, de modo resumido, o que a gente tinha visto anteriormente, a gente viu que a forma como os países africanos eles foram colonizados, consequentemente, deixou marcas na atualidade. Essa característica de subdesenvolvimento, a população enfrentando problemas sociais. Na atualidade, quando a gente pensa no mundo moderno, o que é que torna os países conectados cada vez mais um com o outro? Toda a tecnologia que foi desenvolvida. E já como esses países africanos, muitos deles não detêm tecnologia suficiente, isso acaba fazendo com que eles se mantenham ainda mais excluídos e pouco ligados ao mundo globalizado que a gente conhece na atualidade, tá? Com exceção, é claro, de alguns países, como, por exemplo, a África do Sul. Consequentemente, aí, alguns países africanos nas últimas décadas apresentaram um grande crescimento econômico, claro, fruto da exploração dos recursos naturais, tá? Entretanto, tal crescimento acaba atingindo eles de forma um pouco desigual, tá? E a população acaba não sendo tão beneficiada por esse crescimento. E os problemas sociais acabam ficando ainda mais graves, como, por exemplo, a fome e epidemias de algumas doenças e também conflitos étnicos. 4. Converse com o seu grupo como esses problemas sociais interferem no desenvolvimento dos países. Tá? Então, coloquem aí, deixam os países mais vulneráveis ou seja, toda essa estrutura desses problemas sociais, de epidemia, de conflitos, de fome, aí deixam os países mais vulneráveis, dificultando o desenvolvimento da sociedade. Não, 7 ou 6? 6. É. Agora sim, a gente vai terminar tempo livre. Vamos lá. Mesmo que não finalize hoje, vai estar gravado aqui as páginas do vídeo. E aí, se precisar, obviamente, eu gravo um vídeo de aula para vocês e posto na quinta. Dá tempo, pessoal, terminar. Vamos lá. 2 pontos aí que a gente precisa destacar nessa página, tá? Muito importante. 2 conceitos aí, tá? Um dos principais problemas que acabam atingindo o continente africano é a falta de alimentos aí para a população e acaba causando aí a questão da desnutrição, tá? Então, a gente tem alguns problemas aí específicos, que é a chamada subnutrição e a insegurança alimentar. Leiam aí para mim, por favor, a subnutrição. A definição. Como a gente tinha visto anteriormente, algumas áreas do continente africano, a população ela acaba desenvolvendo algumas atividades agrícolas de subsistência, não é isso? Porém, devido às condições do ambiente, essa agricultura de subsistência, ela não é uma agricultura muito diversificada. Então, ou seja, a população ela não consegue, através da alimentação, receber os nutrientes necessários que o organismo precisa. Então, grande parte da população africana sofre com esse tipo de problema da subnutrição, porque não come
nem a quantidade e nem a diversidade de alimentos adequada. E a insegurança alimentar, o que seria? Então, a própria definição já diz, tá? É justamente esse não acesso à alimentação, tá? Então, vamos lá. E aí, a gente tem essa imagem aí que apresenta aí alguns graus, né? O primeiro grau diz o quê? Esse é o primeiro grau de segurança alimentar, totalmente aí uma situação confortável, e pela definição você já entende que isso é uma realidade comum a muitas pessoas de países o quê? Desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Desenvolvidos. Veja aí a definição. O pessoal tem acesso à alimentação. Grau 2, seguindo aí. Então, aí a população ela tem acesso ao alimento, mas aí há uma insegurança futura quanto a respeito da disponibilidade desse recurso, tá? Vamos lá. Quatro. Então, dentro desse terceiro grau aqui de insegurança alimentar e do terceiro e do quatro, isso é uma estrutura comum dentro de alguns países africanos, tá? A pergunta que tem aí na 56 é pessoal, podem pular, não precisa. E observem aí que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, tá? Para a Agricultura e Alimentação, a FAO, cerca de 247 milhões de pessoas passam fome na África, tá? O que corresponde aí a 20% da população de todo o continente. Então, percebam que é um número bastante expressivo, e apesar de toda a riqueza que o continente possui, a população lá ela ainda sofre com essa questão da falta de alimentos. Tá? E grande parte dessa população está justamente localizada aí na África subsaariana. Observem aí esse mapa que mostra aí desnutrição e segurança alimentar em 2018. Foi? De acordo com o percentual da população, tá? E essa interpretação aí do mapa vocês sabem fazer, tá? Com relação à cor, aí vocês sabem que é onde a gente tem no mundo a situação mais grave de população convivendo com a questão da desnutrição, tá? Então vamos lá. Próxima questão aí, 2. Localize no mapa o país mais atingido pela desnutrição e insegurança alimentar do continente africano. Então, compare com o restante do mundo e responda. Existem outros países com os mesmos índices? Qual é esse país aqui na África? É a República? Perfeito. Ele é o maior país com índice de insegurança alimentar? Sim, coloquem aí. República Democrática do Congo. Não, sim, não precisa. Coloquem direto. República Democrática do Congo. É o país com maior índice de insegurança alimentar. Do Congo. Congo. C-O-N-G-O. Congo. República Democrática do Congo é o país com maior índice de insegurança alimentar. Ok? Terceiro, pense no que estudamos no capítulo
exemplo anterior e discuta com seus colegas. Pense em um país com a economia predominantemente agrícola e a população enfrenta problemas como a fome. Então, coloquem aí, a fome na África. A fome na África é consequência. A fome na África é consequência do modelo econômico de dependência externa, isso, de dependência externa, isso, econômico, de dependência externa, vivido desde quem sabe aí? Do início, tá? A fome na África é consequência do modelo econômico de dependência externa vivido desde o colonialismo. Isso. Mas tá certo. Até os dias atuais. Colonialismo até os dias atuais. Repetindo, tá? A fome na África é consequência do modelo econômico de dependência externa vivido desde o colonialismo até os dias atuais. 58. Então, para que vocês tenham uma dimensão aí, nessa página tem uma notícia falando aí, ó, o título da notícia. Crianças do Congo, país mais subnutrido da África, se alimentam dia sim e dia não, tá? Observem a legenda aí dessa imagem. Lê aí para mim, Luana, por favor, a legenda da imagem. Isso. Então percebam que os números eles são bastante altos e não se trata apenas da questão da falta de alimentação para a população, mas sim que ela acaba ficando totalmente vulnerável a doenças, né? Porque se para o grupo básico que seria a alimentação já falta, imagine outras condições necessárias para a vida dessa população, como não é. Então vamos lá, vamos seguir. 4. A notícia que você acabou de ler refere-se ao racionamento de alimentos feito pela população congolesa, mais pobre diante da escassez de alimentos. O consumo é controlado e parte da população chega a passar dias sem se alimentar. E aí, vamos lá. Deixa eu só resumir aqui para vocês, tá? E aí seria para apontar possíveis soluções para esses problemas, tá? Coloquem aí de forma resumida, valorizar a produção de alimentos, voltada para a população desses países. Valorizar a produção de alimentos voltada para a população desses países. Ó. 59. Ó, foi? Ó, e aí é claro que a gente precisa entender, então, o porquê que existe essa escassez de alimentos dentro do continente africano.
A gente já viu que a economia ela é estruturada para a exportação, mas vão existir também, obviamente, alguns pontos, alguns fatores naturais que explicam isso, tá? Um deles é justamente a forma como grande parte do território ela foi utilizada ao longo do tempo, devido à monocultura de alguns produtos, como por exemplo aí, algodão e cacau. O que acontece? Um dos impactos causados no solo, pelo fato de você utilizar apenas uma única cultura durante um longo período de tempo, é você esgotar as condições de produção daquele solo, ou seja, você vai esgotar os nutrientes que existem naquele solo, tornando ele totalmente infértil e improdutivo. Então, consequentemente, essas áreas, ao longo do tempo, acabaram sofrendo com esse processo, fazendo com que fossem áreas aí dispensadas para a atividade agrícola. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto aí, atualmente os governos locais não investem... Não é quinto, é só um comentário sobre o assunto que está aqui, nessa parte que tem destaque na tela. Tá? E os governos atuais, eles acabam também não investindo na produção de alimentos para atender à demanda interna, e sim pensando sempre no mercado externo. Tá? Então, são dois fatores aí principais que explicam essa escassez de alimentos dentro do continente africano. Tá? Vamos lá, quinta questão. Atualmente, devido aos elevados índices de insegurança alimentar, países africanos existem alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de combater a fome. E aí não só internamente, né, mas organismos internacionais identificam esses problemas e tentam intervir minimizar esses problemas. Né? Faça uma busca na internet e descubra quais projetos são esses. Então, vamos lá, coloquem aí como resposta. A horticultura urbana, horticultura, com H, horticultura. Isso. Horticultura urbana, ou programa, horticultura urbana, ou programa de aquisição de alimentos para a África, ou programa de aquisição de alimentos para a África. Oi? Horticultura urbana, programa de aquisição de alimentos para a África. Oi? Sério, Vitor? Sério isso? É com S. Cedilha, viu? S é cedilha. A, Q, U, I, S, I, cedilha. Isso. Aquisição de alimentos para a África. Vamos lá. Horticultura urbana ou programa de aquisição de alimentos para a África. E aí, de modo geral, não precisam copiar ou concluir, não, tá? Só essa informação. Como é que funcionam, então, esses dois programas? O primeiro é o estímulo de desenvolvimento de pequenas hortas em áreas urbanas, obviamente, justamente para atender a demanda da população. E o outro, a aquisição de alimentos, seria aí estimular a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, tá? Dentro do continente. Ok? 60, vamos lá? Oi? 60 agora. Ainda falta um pouquinho, né? Ainda tem. Nossa, ele está com uma forma tão grande hoje. Mas aí, pessoal, o outro problema enfrentado pela população africana não está restrito apenas à questão da insegurança alimentar, tá?
Existem aí o convívio com algumas doenças, e principalmente uma que nós vamos comentar um pouco sobre ela agora, tá? Então, além da insegurança alimentar, os países africanos também são atingidos por graves doenças e algumas epidemias que matam, consequentemente, milhares de pessoas todos os anos. Justamente porque essa população totalmente fragilizada pela ausência de alimento e outras condições de vida, obviamente que ela vai ser muito mais vulnerável, né, a doenças e as epidemias. E, consequentemente, o organismo ele não vai conseguir conter. Né? Então, as pessoas vão estar mais suscetíveis a adoecerem e, consequentemente, morrer. Então, vamos lá. Oi? Só que ninguém fala, né? Essa informação nem eu tenho, porque pouco se fala como está a condição lá. Ninguém fala sobre isso. Mas isso não é porque ninguém sabe, tá? Porque informação tem. Mas ninguém quer falar. Não é importante falar. Digamos, não é importante. Vamos lá. Explora essa representação que tem aí na página 60, tá? Então temos aí, ó. A AIDS é causada pelo vírus HIV, tá? Que ao infectar o indivíduo, enfraquece o sistema imunológico, ou seja, as células responsáveis pela defesa do organismo, tá? Então, só para contextualizar, para vocês ficarem cientes, saibam que é uma doença que ataca especificamente o sistema imunológico da pessoa que estiver doente, tá? Então, consequentemente, se é uma doença que ataca o sistema imunológico, ele vai ficar totalmente fragilizado, fazendo com que a pessoa ela venha a adoecer por qualquer outra doença, já que o seu organismo ele não vai ter condições mais de se defender. E é uma das grandes doenças que afetam aí a população de muitos países dentro do continente africano, tá? Então, assim como o corpo torna-se mais vulnerável à doença, pode variar desde um simples resfriado até uma doença mais infecciosa, como, por exemplo, uma tuberculose, tá? Então, a situação de pessoas que vivem com o vírus HIV é bastante complexa, porque a pessoa está suscetível a contrair qualquer uma outra doença de forma muito mais rápida e de forma muito mais grave, já que as defesas do seu sistema imunológico está totalmente comprometido. Não, não em janeiro, não. Fevereiro. Ó, vamos lá. Sexta questão. Você já ouviu falar sobre... Ó, preste atenção. Você já ouviu falar sobre essa doença? Sobre o que se trata? Sabe do que se trata? Trata-se de uma... Coloquei, trata-se de uma doença sexualmente transmissível causada pelo vírus HIV. Aí, claro, não só apenas sexualmente transmissível, né? Isso. Não é apenas uma doença sexualmente transmissível, tá? Existem outras formas de se contrair, como, por exemplo... Oi? Não. Como assim? Não entendi. Não, você está perguntando.
Ó, pessoal, presta atenção, quem está em casa e quem está aqui, tá? Essa doença, ela é transmitida de forma sexualmente transmissível. Aí o pessoal perguntou, se pode compartilhar objetos? Pode compartilhar todo tipo de objeto. Garfo, copo, faca, pente, roupa, abraçar, beijar, enfim, tudo isso pode, tá? Não tem problema nenhum em fazer nada disso. A via mais comum de transmissão é por via sexualmente transmissível. Só que o que é que acontece? Aí alguém tinha perguntado aqui sobre transfusão de sangue. Hoje em dia isso não mais. Por quê? É um procedimento totalmente seguro no mundo todo, transfusão de sangue. Então, dessa forma aí, podem ficar tranquilos que também não acontece. Uma outra forma é que acontece justamente, por exemplo, dependentes químicos que fazem a utilização de drogas injetáveis e aí tem compartilhamento de seringas. Aí, dessa forma, sim, isso pode acontecer a transmissão, tá? Ou então, durante o parto da mãe do bebê pode acontecer, mas também, isso já também é bastante acompanhado durante a gestação da mãe, para que não aconteça durante o parto, tá? Então, pode ficar tranquilo, que abraçaram contatos físicos com a pessoa sem que seja, sem contato com sangue, não tem problema nenhum, tá? E outros fluidos corpóreos, que não iremos detalhar. Vamos lá. Aí no mapa da página seguinte, vocês podem encontrar aí um mapa que mostra o índice de contaminação pelo HIV no mundo. Como era de se esperar, qual o continente mais afetado? África, não é isso? Isso. E aí, vamos lá. Comparando esses dois mapas aí rapidinho. A gente tem ali o maior índice encontrado na África. Só que esse mapa de baixo, ele mostra justamente aí o quê? Mundo em acesso à saúde. Como é que a gente tem saúde pública e a América do Sul e o Brasil parece que vai encolher? Vamos lá, é justamente isso que eu vou falar agora. Ó, esse mapa aí, ele é um mapa de anamorfose, né? Como vocês já conhecem, já havia falado sobre eles anteriormente. Ele está destacando aí qual parte do continente americano tem o maior acesso à saúde. Norte, não é isso? Canadá e Estados Unidos. Europa também? Austrália também? Também, né? Então aí, a gente tem aí, naquela parte ali mais da África, Ásia, Oriente Médio, América do Sul, América Central, com menor acesso à saúde pela população, não é isso? África o quê? Ainda o que está pegando fogo? Não mais. Vamos lá. Ó, tem 3 perguntas aí para a gente responder. Deixa eu só ver aqui elas para vocês colocarem aí. Essa a gente vai responder um pouco mais rápido, tá? Vocês vão colocar só algumas palavras aí. Localize no mapa o continente que possui os maiores e os menores índices de infectados. Vocês vão colocar aí. O menor, América do Norte. Não, no primeiro mapa. Essa primeira pergunta eu vou fazer referência ao mapa, tá? América do Norte, Europa. E Europa. Vamos lá, coloca aí. América do Norte e Europa, que são os menores índices. Os maiores são justamente na África. América do Norte e Europa. E o maior, todo mundo sabe aí, está vendo no mapa, África, né? O menor. Não, os menores são Europa e América do Norte. E o maior é na África. De que modo os fenômenos representados nos dois mapas estão relacionados? Pode baixar. Fala aí de novo. Se o acesso à saúde é maior, provavelmente vai ter menos pessoas infectadas. Exato. E o contrário disso seria?
E o contrário disso que você falou seria? Perfeito. Deu para entender? Todo mundo aqui na sala, Bruno? Deu? Ó, aproveite no seguinte, ó. A gente tem a população com maior acesso à saúde, a gente tem um menor índice de algumas doenças. Já nos países onde a gente tem a população com menor acesso à saúde, a gente tem um maior índice de algumas doenças. E assim, a regra vale também para outras questões, tá? Vamos lá, seguindo aí. Terceiro, a análise do mapa responde qual a posição dos países africanos em relação aos demais países do mundo, quanto ao número de infectados pelo HIV. Então, vocês podem colocar aí tem os mais elevados índices de infectados. Tem os mais elevados índices de infectados. Ponto, tá? E é claro que, pessoal, a ocorrência de algumas doenças, principalmente essa que nós estamos comentando agora, dentro do continente africano, acaba sendo mais elevada devido à falta de acesso da população à informação sobre a doença e, claro, em formas de prevenção. E é claro que existem também outras graves epidemias que atingem a população africana, tá? E são as principais causas aí, a falta de infraestrutura e a carência de informação, segurança alimentar, como a gente já havia falado anteriormente. Tá? Foi? Nos países, sim. Geralmente tem os seus líderes. Economias dependentes do exterior, tá? Então, vamos lá. A gente já havia comentado anteriormente um pouco sobre isso, e a gente viu que desde o período onde os países africanos foram colonizados, seus territórios foram partilhados, a gente já tinha essa dependência econômica de países externos, e mesmo após o processo de independência, a gente viu que essa dependência econômica ela persistiu durante bastante tempo e até os dias atuais. Tá? Então vamos lá. Além das causas que a gente já tinha analisado anteriormente para explicar, então, essa dependência econômica desses países, existem outros fatores aí também que contribuem para essa fragilidade econômica dentro dos países africanos, tá? Então, observem aí essa primeira questão, tá? Com base no que estudamos até o momento, de que forma os recursos vindos de outros países deveriam ser investidos, tá? Então, como a gente viu, o que acontece? Por mais que muitos países africanos eles sejam marcados pelo subdesenvolvimento, a gente tem a atuação de empresas estrangeiras dentro da exploração de recursos naturais dentro desses países. E aí a gente poderia entender que um determinado país, que ele tem uma grande companhia estrangeira explorando um recurso natural de grande valor econômico no mercado internacional, como, por exemplo, o petróleo, deveria gerar bastante riqueza para aquele país, correto? Mas, como a gente viu, não é isso que acontece na prática, tá? Então, por que isso não acontece? Ou de que forma deveriam ser investidos esses recursos? Os recursos que vêm de outros países.
deveriam ser investidos de qual forma? Ou seja, esses empréstimos também que são conseguidos por países africanos deveriam ser investidos de que forma? Em infra, coloquem aí, deveriam ser destinados para investimentos, em infraestrutura, como a construção, infraestrutura, como a construção de usinas hidrelétricas, rodovias e aeroportos. Usinas hidrelétricas, rodovias e aeroportos. Usinas hidrelétricas, rodovias e aeroportos, tá? Aeroportos. Mas aí o que é que acontece? Grande parte dos recursos que chegam até esses países, sejam através das atividades econômicas ou através de empréstimos que são conseguidos por esses países, acabam sendo desviados, tá? Que deveriam ser investidos em educação e infraestrutura, acabam sendo desviados para fins militares ou até mesmo para enriquecer uma classe específica, né? Principalmente a classe política desses países, tá? Então, ou seja, um outro problema que afeta os países africanos é justamente a chamada... Começa com C a palavra. Os recursos que chegam na maioria dos países africanos acabam sendo desviados. Deveriam ir para a infraestrutura, para a educação e outras áreas que melhorariam a qualidade de vida da população, mas não vão. Vão aí para investimentos militares ou para a mão de pessoas que roubam esse dinheiro. Então, a gente identifica, então, além de todos os problemas que a gente já falou do continente africano, um deles, principalmente ligado à administração dos países, é justamente a chamada corrupção. África, dívida externa e investimentos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aí, por exemplo, o caso da Tanzânia, só para a gente entender, tá? Vamos lá para a legenda. Gastos por setor em porcentagem do PIB do país. No caso da Tanzânia, ela gasta quanto em defesa militar? Em educação? E em saúde? Então, observem que cada um desses países aí, eles vão apresentar números bastante semelhantes, mas um ou outro vão acabar investindo um pouco mais ou menos em algumas áreas específicas, tá? Como educação e saúde. E claro que esses, por exemplo, os países que apresentarem aí os menores investimentos, tanto em saúde quanto em educação, consequentemente isso vai afetar o IDH desses países. Então vamos responder essas três questões para a gente concluir esse mapa aí, tá? Aponta a consequência dos empréstimos realizados pelos países africanos após a independência, tá? Então, o que é que acontece? Muitos países africanos, após o processo de independência, precisaram aí contrair empréstimos, tá? Principalmente para dar continuidade ou desenvolver as suas atividades econômicas. E qual essa consequência traria para os países africanos? Quando a gente pede muito empréstimo, a gente está fazendo o quê? Dívida. Então, aumento da dívida externa. Ok? Aumento da dívida externa. Essa foi a consequência para os países africanos.
O que podemos concluir em relação aos investimentos em educação e saúde? De modo geral, quando vocês analisam esse mapa, os investimentos em educação foram altos ou foram baixos? E educação e saúde, alto ou baixo? Então, poucos investimentos. Uhum. Em qual aspecto? Saúde ou educação? O Sudão também. Isso, mas em todos, tem praticamente, em todos os aspectos da Nigéria, pelo menos, tem investimentos. Terceiro, observe a quantidade de recursos de cada país destina ao pagamento da dívida externa. Os endividamentos desses países comprometem os investimentos em saúde e em educação? Sim, porque esses países vão estar muito mais preocupados em pagar a dívida do que utilizar o dinheiro para investir em áreas estratégicas que... Oi? Coloque só assim, porque aí vocês já entenderam o porquê, né? Então pode colocar só assim. E claro que, a partir do momento que você tem uma dívida, essa dívida ela corre o quê? Os chamados juros, não é isso? Em cima daquele valor. E claro que, à medida que essa dívida ela vai se prolongando, esses juros vão aumentando. Então, chega um momento que os países que possuem dívidas externas, eles estão pagando apenas os juros e não a dívida em si. Vamos lá, seguindo aí, grandes fluxos migratórios. Claro que esses fluxos migratórios aí, eles são tanto dentro do continente africano, quanto saída do continente africano, tá? Então, vamos lá. Observem essas imagens que mostram aí, tá? É um problema de ordem econômica, social e política, os principais fatores responsáveis por impulsionar os fluxos migratórios. Então, vocês sabem isso desde o ano passado, quando vocês estudaram os fluxos migratórios dentro do território brasileiro. E o principal motivo que leva as pessoas a migrar são justamente questões, o quê? Econômicas, tá? Existe uma infinidade de motivos, mas o principal é econômico. E aí, nos últimos anos, milhares de africanos deslocaram-se para outros países ou até mesmo para outros continentes em busca de trabalho, segurança e melhores condições de vida. O mapa aí ele retrata para a gente os fluxos migratórios, por exemplo. As setas amarelas explicam aí os fluxos migratórios externos, o ponto de saída para o ponto de destino das populações do continente africano. As setas em laranja destacam aí a busca por trabalho, então, ou seja, a pessoa migrou apenas buscando trabalho. E as setas em verde destacam aí os fluxos migratórios causados por fome ou então guerra, tá? E aí, principalmente, entre diferentes grupos étnicos. A primeira questão é o seguinte: observe o mapa com atenção e identifique quais as principais causas dos fluxos migratórios internos do continente africano. Fluxo interno é por conta de quê, pessoal? E trabalho. Isso, pode colocar. Fome, guerra e busca por trabalho. Fome, guerra e busca por trabalho. E busca por trabalho. Tá certo. É uma preocupação real. 2. Os países que apresentam fluxos migratórios intensos, como a fuga desses países, podem ser explicadas com base no mapa de IDH da página 53. Vamos ver aí. Um país aí que destaca um grande fluxo migratório. Oi? Exato, pode ser um exemplo. Perfeito. Ó, pessoal, como o principal fator de migração é questões econômicas, isso vai impactar todo o resto. E aí o principal motivo que leva a população desse país a migrar é justamente o IDH baixo, tá?
E isso, é claro, vai afetar toda a estrutura social dessa população. Tá? Então, coloquem aí, IDH baixo. Países com IDHs baixos. Países com IDHs baixos. Vamos lá. E aí eu vou pedir para vocês realmente interpretarem esse mapa aí agora, tá? Essa aí nem precisa responder, mas eu quero a resposta falada, tá? Do que escrita. Vamos lá. A terceira pergunta, ela está perguntando o seguinte: em quais continentes os povos africanos buscam refúgio? Com base em seus conhecimentos, como você explicaria a escolha desses destinos? Vamos lá. Só de olhar para esse mapa, a população da Europa não, da África, ela tende a migrar para qual continente? Ok, perfeito. Por qual motivo? E o quê? Ou seja, são países mais desenvolvidos. Perfeito. A interpretação é essa. Coloquem aí América do Norte e Europa, pois possuem países mais desenvolvidos. América do Norte e Europa, pois possuem países mais desenvolvidos. Europa e América do Norte, pois possuem países mais desenvolvidos. Vamos lá. Ei, professor, antes do senhor terminar, o senhor vai lá naquela rede de palavras depois? Vou sim. Vou deixar ela gravada, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Ó, presta atenção. Presta atenção. Vamos lá, para a gente finalizar. Ó, e aí o que acontece? Essa população, ela tende a migrar buscando melhores condições de vida, correto? Mas aí o que acontece? Não necessariamente isso acontece. Quando essa população ela chega em outros países, acabam aí indo trabalhar em alguns trabalhos, digamos que subempregos, tá? Devido toda a questão pela falta de conhecimento, falta de alguma formação profissional e tudo mais. E isso, é claro, esse fluxo migratório, ele acaba ainda mais agravando o problema social dentro daquele país. Por quê? Essa população que migra, a gente pode dizer que ela está dentro do grupo da população economicamente ativa daquele país. Então, ou seja, é uma perda de mão de obra. Tá? O papel da ONU e outras organizações internacionais. Vamos lá? E aí a gente já vai fechar mesmo, tá? Tem? Não, agora a gente só tem a página 65 e 66. Depois só vem uma rede de palavras e a atividade final de encerramento da unidade. Tá? Então vamos lá. Oi? Posso passar aqui. Ou seja, pessoal, vamos lá. A gente já havia falado em aulas anteriores sobre o papel das organizações internacionais, dos organismos, e vimos como cada um deles atua, tá? E dentro dessa estrutura que a gente viu dentro do continente africano, esses organismos internacionais, eles são de grande importância, tá? Para o desenvolvimento de países africanos e, consequentemente, a proteção dessa população. Primeira questão. Aproveite os conhecimentos adquiridos antes para responder as quais ações se esperam dessas organizações diante de problemas socioeconômicos enfrentados pelos países africanos. Então vamos lá. Instituições como, por exemplo, a ONU, de que forma vocês acreditam que elas poderiam atuar no continente africano? Programas de combate é o quê? Primeiro, a fome, podem colocar aí. A fome e epidemias, né? Que a gente tinha visto que o continente ele também era marcado por algumas doenças, epidemias. Combate à fome, criação de programas de combate à fome e epidemias. Isso, também. A população, algumas doenças, sim. A população fica muito mais vulnerável a contrair algumas doenças.
Então, como vocês possivelmente lembram, a ONU também ela não vai atuar apenas no combate, né, desenvolvendo programas de combate à fome e a algumas epidemias, mas também garantindo aí também a proteção e a segurança para a população de países africanos, tá? Tentando aí mediar conflitos que existem dentro daquele continente. Segundo, façam pesquisa sobre programas praticados pela ONU nos países africanos e registre em seu caderno. Reflita em grupo, porque essas ações ainda não foram suficientes para solucionar de forma eficaz os problemas relacionados aos países africanos, tá? Ó, vamos lá. Isso aí é um ponto bem importante. Lembra quando a gente tinha falado nas aulas online sobre a estrutura da ONU? E a gente tinha falado sobre o Conselho de Segurança. Eu havia comentado com vocês que o Conselho de Segurança da ONU ele tem poder de veto e existe lá alguns países que são fixos dentro do Conselho, ou seja, eles não são removidos ao longo do tempo, como, por exemplo, Rússia e Estados Unidos. E aí essa pergunta aqui, ela está querendo saber por que mesmo a ONU, desenvolvendo ações de minimizar conflitos, combate à fome, epidemias, ainda assim não é eficaz dentro desses países. Justamente porque alguns desses países que são membros fixos do Conselho de Segurança da ONU, para eles é interessante que alguns países continuem nessas condições de subdesenvolvimento, porque é rentável financeiramente para suas economias. É justamente por esse motivo, tá? Porque muitos desses países, como por exemplo Estados Unidos e Rússia, estabelecem alguma relação econômica com países africanos de exploração econômica, tá? Então vamos lá, coloquem aí. Vou resumir para vocês, tá? A ONU é liderada por representantes de nações desenvolvidas. A ONU é liderada por representantes de nações desenvolvidas que sempre exploraram o continente. A ONU é liderada por representantes de nações desenvolvidas que sempre exploraram o continente. Muitas delas nações que sempre exploraram o continente. Ponto. A ONU é liderada por representantes de nações desenvolvidas que sempre exploraram o continente. Ponto. Muitas delas resguardam interesses geopolíticos nesses países. Interesses geopolíticos nesses países. E é justamente por conta desses interesses que essas ações elas realmente não são transformadoras, apenas minimizam os problemas sociais que a gente encontra nesses países. Tá? Muitas delas... A aula já acaba agora, né? No caso, 9 meses. Acaba agora, vamos aguardar o professor chegar, tá? Resguardam os interesses geopolíticos nesses países. Resguardam os interesses geopolíticos nesses países. Então, como a gente viu, pessoal, já pulando aí para o segundo parágrafo dessa página, observem aí, tá?
a gente viu que muitos desses problemas enfrentados pelos países africanos são reflexos aí da forma como eles foram colonizados e depois do processo de descolonização que ocorreu, tá? E não só organismos internacionais como a ONU tentam minimizar os problemas que esses países enfrentam, tá? Dentro do próprio continente foram criadas algumas instituições voltadas para tentar minimizar os impactos, como, por exemplo, a Organização da Unidade Africana, tá? Que possui aí, que busca, no caso, oferecer apoio multilateral. E mais tarde foram criadas outras instituições que lutam aí tanto pela paz dentro do continente, como pelo fim de problemas como a fome e a proteção dos direitos humanos para a população, tá? Por último, aí, terceira questão, vamos lá. Apesar outra organização de grande importância para a integração do continente africano é a CA, Comunidade Econômica Africana. Botem aí como resposta: visa o desenvolvimento econômico entre os Estados africanos. Visa o desenvolvimento econômico entre os Estados africanos. Então, percebam que visa o desenvolvimento econômico entre os Estados africanos. Então, percebam que o papel das instituições ele não está ligado apenas a combater alguns problemas ligados, por exemplo, à fome, tá? Mas em diferentes áreas vão existir instituições, organizações internas do continente ou até mesmo organismos externos, desenvolvendo aí programas para tentar minimizar os problemas que são encontrados dentro do continente. Desde eles ligados à alimentação, economia, saúde, educação, entre outros, tá? E apesar dos esforços de organizações internacionais para a manutenção da paz dentro do continente, tá? A integração econômica, a corrupção e conflitos e guerras civis em alguns países africanos dificultam o desenvolvimento dessas nações. Daí vocês já viram, tá? Por outro lado, alguns países aí lideram e interferem nas organizações de integração e continuam explorando os países africanos, esgotando seus recursos e promovendo profundos contrastes socioeconômicos, tá? Então, em resumo, pessoal, o que a gente viu sobre o continente africano foi justamente isso, tá? Continente bastante rico do ponto de vista cultural e de recursos naturais, possui algumas questões naturais que dificultam o desenvolvimento de algumas atividades em algumas regiões, como o deserto do Saara, porém, a estrutura de subdesenvolvimento, de fome, doenças e conflitos que são encontrados dentro do continente, de modo geral, é reflexo da estrutura do processo colonial que foi, ao qual esses países foram submetidos. E que mesmo após o processo de independência, não foi possível uma recuperação plena ou uma mudança dessa realidade, tendo em vista que as economias são baseadas na exportação e há uma dependência econômica de países industrializados, na conta de alguns recursos, tá? E claro que existe aí a participação de organismos internacionais tentando minimizar os problemas de fome, economia e educação, mas como alguns países ainda estabelecem essa relação de exploração dentro do continente africano, ainda assim, essas medidas que são adotadas, elas servem para minimizar os problemas, e não apenas para resolver, tá? Rede de palavras aí, vamos lá. Quem está em casa, atualiza aí. Globalização. Ou seja, o continente africano é o menos favorecido pelos benefícios da globalização. Enfrenta problemas como AIDS, gerada pelo vírus HIV. Aí nas colunas ao lado a gente tem a fome, com altos níveis de subnutrição e insegurança alimentar. Do outro lado, a gente tem a questão da migração, que ela pode ocorrer de forma impulsionada por quais motivos? De modo geral, é por motivos econômicos, mas no continente africano, a gente identifica, por exemplo, fome e guerras, não é isso? Ok.
Fizeram aí? Volta. Tem aquela penúltima rede de palavras que teve gente que não fez, não foi? Vamos voltar lá. Na página o que, pessoal? (49). Quem não fez aí a 49? Eu. Quem está em casa, coloca aí, ó. A partilha da África ocorreu devido à conferência de... Exato. Entre as principais potências, quem eram as principais potências? No caso, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Bélgica, tá? Portugal e Itália. Exato. Isso, correto. Sem considerar as diferenças do quê? A partilha da África não considerou as diferenças culturais, já está escrito, mas o outro lado seria étnicas. Perfeito. Então, em casa, vai atualizando. O que gerou, obviamente, que com conflitos entre grupos étnicos, não é isso? Façam aí, grupos étnicos, quem não fez. Qual é o último isso? O maior deles ocorreu em Ruanda, entre outros, como, por exemplo, os Tutsis e os Hutus. Hutus. H-U, acento agudo no U, T-U-S. Ok? Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Bélgica. E as Pessoal, duas últimas páginas, professor? as duas últimas páginas vocês vão fazer em casa, porque é atividade de casa. Durante a semana, eu compartilho a resposta com vocês no Instagram. Presta aí, por favor.